Direto de Brasília, com Álvaro Pereira. 9h06 em mais uma terça-feira, hoje dia 15 de dezembro do ano de 2020, entrando no ar mais um Direto de Brasília. Clarice Bernardes, bom dia. Bom dia, Pedro Cunha, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gerais FM. Bom dia, Álvaro Pereira, direto de Brasília, seja bem-vindo. Bom dia, Pedro, bom dia, Clarice, bom dia, ouvintes da Gerais FM. Bom dia. Álvaro, nesta terça-feira a gente continua falando sobre notícia positiva em relação à vacinação contra o coronavírus, né? Neste momento, quais são as novidades em relação a esta vacinação aqui no Brasil? Bem, Clarice, o presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem que deve assinar hoje duas medidas provisórias. Uma para abrir crédito para a compra de vacinas contra a Covid-19, um crédito aí de 20 bilhões de reais. E outra para determinar que a vacina, qualquer uma que for adotada no Brasil, não será obrigatória. O cidadão pode vacinar ou não de acordo com seu livre arbítrio. E essa, inclusive, é uma questão polêmica, não é? Porque setores da oposição defendem que a vacina deveria sim ser obrigatória, no sentido de fazer com que o maior número possível de pessoas passe pelo processo de imunização que é necessário. Mas aí é uma questão mesmo de opinião do presidente. Ele acha que a vacina deve ser facultativa e não obrigatória, não se deve obrigar o cidadão a vacinar a qualquer custo. E o presidente disse mais, não é, que a ideia é exigir de quem tomar a vacina, não é, uma espécie de termo de responsabilidade. O paciente assina um termo de responsabilidade em relação a possíveis efeitos colaterais que essa vacina venha a apresentar no futuro. Essa declaração de ontem do presidente Jair Bolsonaro provocou bastante polêmica no meio científico, né? Especialistas dessa área de saúde criticaram o presidente porque acham que não faz sentido exigir a assinatura de um termo de responsabilidade no ato da vacina. Diz que nenhum país do mundo fez isso, acham que é uma burocracia desnecessária e que pode desestimular o cidadão a se vacinar. Então, essa polêmica, mas o fato é que o presidente Jair Bolsonaro deve assinar hoje essas duas medidas provisórias que são extremamente importantes, não é? Como parte aí dos preparativos para que a população brasileira possa ser imunizada também rapidamente, certamente a partir do mês de janeiro de 2021. E ainda falando sobre essa vacinação, a gente tem também a estruturação do Plano Nacional de Imunização, né? A gente tem uma data efetiva, né, desse início desse plano já? Pois é, Clarice, no último sábado, né, o governo federal encaminhou ao Supremo Tribunal Federal, o STF, um Plano Nacional de Imunização. O governo estava sendo muito cobrado pela ausência desse plano, né? Como se as coisas estivessem correndo assim, muito na base do improviso. Mas agora sim, já temos um Plano Nacional de Imunização que prevê a distribuição de 108 milhões de doses de vacinas para os chamados grupos prioritários até o final de julho de 2021. Então já tem um plano definido para o primeiro semestre do próximo ano. Essas 108 milhões de doses de vacina deverão vir principalmente do laboratório AstraZeneca, aquela vacina que está sendo produzida em parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra. O governo fez acordo para receber 100 milhões de doses dessa vacina até julho de 2021. Com o início, né, da vacinação em alguns países, como Inglaterra, Estados Unidos, fica um pouco essa impressão de que a gente está ficando para trás, né? Mas o fato é que até a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não recebeu até agora nenhum pedido de uso emergencial de vacinas, né? E os dirigentes da Anvisa dizem que assim que receberem, devem liberar
o início do processo de vacinação em um prazo aí que deve variar de 3 a 10 dias da entrega do pedido de uso emergencial. Então, por enquanto, fica muito difícil mesmo definir quando exatamente vai começar a imunização contra a Covid-19 no Brasil, porque tudo passa pela Anvisa, não é? Só podem ser distribuídas vacinas que sejam aprovadas pela Anvisa. Mas é claro que essas vacinas que já foram aprovadas no exterior e que já estão sendo usadas, por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra, é o caso, por exemplo, da vacina da Pfizer, essas já foram aprovadas lá, já foram realizados todos os estudos, essas vacinas já passaram por aquelas 3 fases de testes. Então, um pedido da Pfizer para uso emergencial da vacina no Brasil certamente será aprovada pela Anvisa num prazo muito rápido, né? Não há necessidade de se gastar mais do que 3 ou 4 dias para aprovar um pedido como esse. Então, pode ocorrer também, não é, um pedido da Pfizer para uso emergencial de uma vacina que já está sendo utilizada, o que anteciparia o início do processo de vacinação aqui no Brasil. O governo brasileiro já demonstrou também interesse em comprar essa vacina da Pfizer para adiantar o processo e já atender àqueles chamados grupos prioritários, né? Quais são esses grupos? São os profissionais que trabalham na área de saúde, que correm um risco enorme, são policiais, são bombeiros, são profissionais que trabalham em asilos, né? Em casas de idosos e, no grosso, na massa, a população mais idosa, a população com idade acima de 60 anos. Álvaro, e quando a gente pensa nesse plano nacional de imunização, a gente acredita que metade da população, uma grande parte, será vacinada e outra será vacinada posteriormente, né? Então a gente ainda vai demorar um pouquinho a continuar a vida normal, né? Então provavelmente a gente vai ter que continuar com a utilização de máscaras, a gente ainda vai ter que evitar as aglomerações até que toda a população possa ser efetivamente vacinada, não é? Sem dúvida, Clarice, é muito importante ter essa compreensão, não é? De que a gente ainda vai, infelizmente, ter que conviver com esse medo da Covid por algum tempo, certamente durante todo o primeiro semestre de 2021, não é? Porque não vai dar para imunizar toda a população brasileira de imediato. É claro que se chegarmos ao final de 2021, não é, com mais de 100 milhões de brasileiros vacinados, e exatamente aqueles grupos que correm maior risco, isso já é uma tranquilidade enorme, né? Eu acho que isso já terá um efeito extremamente positivo na própria economia do país. Então, eu acho que a gente deve comemorar o fato de que já existem vacinas, né, aprovadas e que já começam a ser distribuídas em outros países e que poderão chegar rapidamente também ao Brasil, se Deus quiser. Mas, muito cuidado. Aquelas precauções, né, que têm sido colocadas a todo momento pela mídia, elas seguem valendo, né? O uso de máscara, tem que se evitar mesmo aglomerações, né? Mas, gradualmente também ir retomando a normalidade, com cuidado, mas retomando a normalidade. Com certeza. Álvaro, para esta terça-feira, mais algum assunto para a gente no Direto de Brasília? Eu acho que é basicamente essa questão que domina realmente a grande preocupação do governo federal, é a grande preocupação de todos no Brasil, a questão do coronavírus, né? Talvez pudéssemos registrar aqui um fato também interessante, que nem é um assunto nacional, mas internacional, é que o Colégio Eleitoral americano declarou finalmente e oficialmente, não é, a vitória do candidato Biden nas eleições presidenciais americanas, né? Havia ali uma resistência do presidente Donald Trump em relação aos resultados, né? Insinuações de que poderia ter havido fraude no processo de apuração de votos dos Estados Unidos, mas agora existe um fato
concreto, né? Encerraram-se as apurações e o Colégio Eleitoral americano declarou Biden como o presidente eleito dos Estados Unidos. Ontem, o presidente Putin da Rússia já reconheceu também, ele que vinha resistindo a tomar essa decisão, ele reconheceu ontem a vitória de Biden nas eleições americanas, inclusive enviou mensagem cumprimentando Biden e desejando a ele sucesso como novo presidente eleito dos Estados Unidos. Agora fica aí a expectativa, Clarice, em relação ao presidente Jair Bolsonaro, que até agora não reconheceu Biden como presidente eleito dos Estados Unidos. Há uma expectativa agora grande, né, de quando o presidente Jair Bolsonaro fará isso, já que os Estados Unidos é um parceiro comercial extremamente importante para o Brasil. Então vamos aguardar e acompanhar, né, se haverá essa congratulação, né, nesse caso.